Olá, queridos alunos dos segundos G da tarde e A e B noite, como vão? Tudo bem? Olha, antes dessa videoaula começar, desejo que todos vocês se encontrem com muita paz, com muita saúde, com muita alegria também, tá? Estamos começando o quarto período bem curtinho, né? Quando a gente pensa que não está chegando aí o fim do ano, e aí chega o fim do ano letivo também, né? Nós pedimos a vocês toda a atenção nessa reta final, façam todos os trabalhos, todas as atividades, respondam às avaliações que são lançadas na plataforma também, para que a gente possa terminar bem esse ano, tá bom? Pessoal, a aula de hoje nós vamos falar ainda sobre o século XVIII, né, que foi um século de grandes transformações, tanto na área das ideias, com o iluminismo que a gente viu na aula passada, quanto na área política e social, com a Revolução Francesa, como nós vamos ver ainda adiante, e também na área econômica, com a Revolução Industrial, que é o que nós vamos ver agora, né? Revolução é uma palavra que significa transformação, grande. Sempre que há uma revolução, há uma grande transformação, há uma grande mudança, tá? E Revolução Industrial, porque até metade do século XVIII, né, os produtos consumidos pelas pessoas eram feitos de forma artesanal ou de forma manufatureira, com a utilização de instrumentos simples, né? Ainda com a força motriz de animal, de pessoas ou de animais. Mas a partir da segunda metade do século XVIII, nós temos aí o emprego de maquinários na produção, tá? No início a máquina a vapor, né? Mais tarde as máquinas elétricas, a combustão e também elétricas, né? E aí nós temos o que é chamado de revolução industrial, onde o que nós consumimos passa a ser produzidos na indústria, tá? Por máquinas que podem produzir em quantidade muito maior, em larga escala e em série, né? Você vê uma caneta como essa daqui, tá? Você vai encontrar todas iguaizinhas, porque todas são feitas no molde, colocado para ser produzido numa máquina, né? E ela produz todas no mesmo tamanho, todas no mesmo formato, tá? E também produz em grande quantidade. Diferentemente de como era produzido antes, né? Que era na produção artesanal, levava tempo para chegar ao final de um produto. O artesão ele tinha todo o domínio da produção. No trabalho industrial, o trabalho é dividido, né? Cada trabalhador pega apenas uma parte do produto, tá? E no final esse produto é montado, né? E aí a gente tem um produto final produzido em grande quantidade de forma muito mais rápida do que era produzido antes artesanalmente, tá? A produção industrial se caracterizou não só pelo uso dos maquinários na produção, mas também pelo trabalho assalariado. O que antes era produzido por artesãos que tinha sua própria oficina, né? Ele era o produtor desde o início do produto até a sua parte final. Agora nós temos um trabalho dividido e um trabalho assalariado, onde o trabalhador ele vai receber um salário, ele não tem mais a oficina, ele não tem mais o domínio completo da produção, ele vai receber um salário, né, pelo trabalho dele, tá? Por uma jornada, no caso hoje, né, normalmente de 8 horas, tá? Lá no início eram muito mais tempo de trabalho para receber um salário
conforme nós vamos mostrar mais adiante, tá? Bom, a Revolução Industrial começa pela Inglaterra, né? A Inglaterra é a pioneira na Revolução Industrial. Isso se deveu a alguns fatores, né? Entre eles, porque a Inglaterra foi um dos primeiros países aonde a burguesia passa a ter o domínio político, né? Com a Revolução Gloriosa ainda no século XVII, a Inglaterra passa a ser uma das primeiras nações, né, a abolir o absolutismo e passa a ter um governo que favorece as ações da burguesia. Isso faz com que a burguesia na Inglaterra, ela com mais liberdade de ação, ela passe a ser mais forte e aí com mais poder de investimento, né, nas indústrias que estavam por surgir. Outro fator é os cercamentos, tá? Onde os servos, né, ainda com todas aquelas obrigações da Idade Média, né, que os servos tinham para com os senhores feudais, os senhores feudais também tinham algumas obrigações para com os servos. As terras que antes eram comunais, onde os servos podiam cortar lenha, podiam caçar, podiam pescar, essas terras elas são cercadas, né? E esses servos, eles acabam migrando para as cidades, eles vão inchar as cidades e acabam se tornando aí mão de obra barata para ser aproveitado na indústria inglesa, tá? Um outro fator é que a Inglaterra tinha uma excelente malha, né, para transporte, né, malha tanto de rios, né, como também estradas que favoreciam o escoamento da produção. Tudo isso fez com que a Inglaterra se tornasse o país pioneiro na Revolução Industrial, tá? Falando um pouco dos trabalhadores, né? Essa massa de servos que acabam migrando para as cidades e vão se tornar os trabalhadores assalariados, né? De início eles não eram muito bem remunerados, né? Recebiam mal e as condições de trabalho eram péssimas. Trabalhavam diversas horas por dia, 12, 14, 16, até 16 horas por dia, né? Sem direito a descanso semanal remunerado, sem direito a férias, sem direito à seguridade social. Tudo isso fazia com que esses trabalhadores tivessem uma vida muito precária, tá? No início da Revolução Industrial. Bom, consequências da Revolução Industrial, né? Se por um lado nós tivemos acesso a produtos com maior qualidade, né? Produtos a tecnologias que não se imaginava que o ser humano fosse alcançar, e também a produtos muito mais baratos. Nós passamos a ter as coisas produzidas em muito maior quantidade, portanto também produtos mais acessíveis, mais baratos, né? Por outro lado, consequência da Revolução Industrial, toda essa destruição do meio ambiente que nós estamos presenciando, né? Porque a partir da Revolução Industrial, a partir da segunda metade do século XVIII, o homem passa a utilizar muito mais os recursos ambientais, né? Nós passamos aí a ter poluição de rios, poluição do solo, do ar, né? Aumento do desmatamento, extinção de animais, né? A área utilizada para a produção passa a ser uma área muito maior do que era utilizada antes, e aí, né, nós passamos a ter
uma degradação muito maior do meio ambiente, tanto que o que nossa geração, a partir da Revolução Industrial para cá, consumiu de recursos ambientais é muito maior do que todas as outras gerações para trás, tá bom? Pessoal, nós encerramos essa aula aqui, mas tem muito mais coisa para vocês verem no livro didático de vocês, tá? Que nós vamos estar mandando que vocês também leiam o livro didático e vejam o vídeo de apoio do YouTube que nós estamos passando também, e aguardem a atividade na próxima aula, tá? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.